Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet, no nosso site, acesse aí futura.org.br/Conexão Futura, você encontra aí os nossos episódios mais recentes e também pode acessar as nossas novidades aqui embaixo nas redes sociais. Bom, e você consegue imaginar quantos projetos de lei tramitaram no Senado e na Câmara dos Deputados em Brasília ao longo da última década? Bom, apenas na área da educação básica, desde 2006, foram 922 projetos. Desses, 15% tratam da inclusão de novas disciplinas e conteúdos no currículo das escolas ou então de financiamento da área educacional. A pesquisa que traz esses dados foi realizada pelo Todos pela Educação e revelou que muitos desses projetos propõem leis referentes a temas já contemplados pela nossa legislação. Então, no programa de hoje, vamos aqui discutir como esses dados destacados no levantamento afetam o desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a educação brasileira. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado, o Ricardo Falzetta, que é gerente de conteúdo do Todos pela Educação. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo. Bem-vindo, obrigado pelo convite. Obrigado a você pela presença. Também conosco aqui no estúdio está a educadora Ângela Luiz Lopes, da comunidade educativa SEDAC. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Cristiano. Obrigada pelo convite. Obrigado a você pela presença também aqui no estúdio conosco. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para refletir aí e a gente tentar entender um pouco mais como funciona esse processo de tantos projetos de lei e o que eles tentam, na verdade, acrescentar ou não para a nossa educação, né? Quero começar ouvindo o Ricardo, que representa o Todos, que fez esse levantamento. Ricardo, a gente fala muito aqui no Conexão sobre as boas legislações que já temos, né, no Brasil, desde a Constituição Federal, que já previa a questão do direito à educação, depois tivemos a Lei de Diretrizes e Bases, Plano Nacional de Educação, que discutimos muito, Base Nacional Comum Curricular. Sim. Temos muitas legislações e mais ainda, na última década, mais de 900 projetos de lei. A gente precisa de tanta lei para a educação? Parece que não, né, Cristiano? É interessante, você até usou o verbo no passado, tramitaram. Na verdade, esses projetos todos estão tramitando. Ainda em aberto. Eles ainda estão em aberto, ou seja, eles ainda estão consumindo dinheiro público, né? E foi interessante a forma como a gente chegou nesse levantamento, porque a gente tem uma parceria com uma agência especializada em políticas públicas, que é a Pátria, lá de Brasília, e eles nos informam, a cada momento que surge alguma proposta legislativa, eles mandam um boletim para a gente. E aí toda semana aparece uma proposta de inclusão de uma disciplina no currículo. E aí a gente falou, puxa, vamos ampliar isso, vamos tentar. E aí usamos os próprios mecanismos do site lá da Câmara, ferramentas de busca, e fomos filtrando e chegamos a esse valor, esse número impressionante de 922 projetos. E tivemos que fazer esse corte nos últimos 10 anos, porque tem coisas mais antigas ainda que, se a gente ampliar, o número cresce, né? Na verdade, os 10 anos também, de certa forma, acompanham o início do Todos pela Educação. Exatamente, também. Então, para acompanhar de que forma, ao longo dessa última década que a gente começou a falar ainda mais, felizmente, em educação, e as pessoas parecem que se preocupam mais com esse assunto, ou pelo menos a gente quer acreditar nisso, né? Que de fato tem que ser uma prioridade no país, essa questão de também como é que funciona, né? O cara quer criar um projeto de lei, mas na verdade é função também de tantas novas criações de leis, Ângela. A gente pode refletir um pouco sobre isso também? Eu acho que esse levantamento ajuda muito a gente a pensar nessas atribuições, né? Porque muito daquilo que deveria ser acompanhado pelo legislativo, do que o executivo está dando conta de fazer ou não, do que já existe, eu acho que é perdido nesse tempo de ficar pensando coisas, e algumas delas mirabolantes, para dar conta de resolver questões que a gente já conhece, às vezes, qual é o caminho que precisa ser trilhado, né? Então, na verdade, não precisa reinventar a roda. Na verdade, é determinar o caminho e garantir que a roda siga naquela direção. E eu acho, Cristiano, que conhecer o caminho. Eu falava com o Ricardo que eu acho que muitos deles talvez não conheçam, né? Não tenham um repertório do que já existe. Eles, você diz, os políticos, os deputados, legisladores. Os legisladores, que no caso precisam sondar o que já tem, como isso que já tem está acontecendo, se não está acontecendo, como é que eu mobilizo para fazer acontecer, para a gente poder caminhar. Porque o Ricardo está dizendo do tempo que se perde e do dinheiro público investido em todas essas coisas que estão lá paradas e que podiam de verdade estar sendo usadas para fazer algo que a gente já conhece o caminho qual é, né?
Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa, na internet, no site do Todos pela Educação, que é todospelaeducação.org.br, você encontra aí uma série de materiais em relação à questão da educação no país, inclusive aí esse levantamento da íntegra, e tem vários pontos aqui que eu queria depois também tentar destrinchá-los um pouquinho mais, mas antes da gente falar do que o levantamento mostra, a questão desse investimento, né, Ricardo, que você fala do dinheiro que se perde, na verdade o tempo que se tem lá de discussão ou de um processo, de um projeto de lei tramitando é o dinheiro público, a gente está pagando para isso acontecer por um processo repetitivo, por acaso, por exemplo, quando é um projeto que já existe, né? Exato. A gente até tentou chegar num valor, né, mas não existe, infelizmente. Acho que seria um estudo interessante saber quanto custa, do começo ao fim, aprovar uma lei. A tramitação de uma lei. Mas aí a gente supõe, né, pelo tempo todo e sabendo qual é a estrutura que tem um deputado, que tem um senador, assessores, né, que é um tempo mal utilizado. Acho que é legal fazer um contraponto, que assim, isso não significa que a gente não deva ter essa estrutura, que a gente não deva ter essa possibilidade de qualquer legislador, qualquer cidadão, qualquer organização apresentar projetos. Acho que esse é o cerne da democracia. O que eu acho que falta é qualificar um pouquinho melhor essa discussão toda, esse processo, né? Então, a gente fez uma pesquisa relativamente simples. A gente usou as próprias ferramentas da... Os dados estão disponíveis na internet para qualquer pessoa ir lá e buscar. Exatamente. A gente sabe que os deputados têm tantos assessores. Será que não é interessante pegar alguns desses assessores antes de propor um novo projeto e falar, vamos fazer então uma pesquisa e ver o que já tem? Como a Ângela falou, como é que está o andamento e, se for o caso, apresentar uma emenda, apresentar uma proposta de melhoria, de um ajuste, e não um outro projeto que pode ser concorrente e muito semelhante, né? Agora, Ângela, em relação a um dos temas que é mais mencionado, que aparece mais na pesquisa, é a inclusão de disciplinas e conteúdos na grade curricular. Então, é como se, na verdade, a educação fosse uma decisão dos legisladores escolher o que deve acontecer na sala de aula. A gente, inclusive, tem passado por discussões polêmicas em relação a isso, né, recentemente. E com foco só no conteúdo, né? Como se o conteúdo de uma disciplina ou um título novo para uma disciplina fosse resolver a questão das práticas, a questão das escolhas que se fazem de sala de aula, da construção de um projeto político-pedagógico da escola, né? Então, incluir disciplinas não é isso que vai fazer com que a gente melhore os encaminhamentos que estão em sala de aula. Então, precisamos, talvez, conversar mais com essa comunidade, ouvir mais o que essa comunidade tem, o que os professores estão sentindo, porque também a gente sabe que muitas coisas precisam ser mudadas, né? A escola que, às vezes, hoje a gente tem, muito pautada no modelo de 2 ou 3 décadas atrás, ela já não atende mais as demandas da sociedade, as demandas desses jovens que estão na escola. Mas nós precisamos ouvir essa comunidade, né? E não somente essa comunidade local mais próxima, mas o que tem em torno. Porque, às vezes, eu penso, depois que li o artigo do Todos, que eles se mobilizam muito, às vezes o legislador se mobiliza muito por uma questão que está em pauta na comunidade dele, que é uma coisa pequenininha, e ele leva isso como se isso fosse salvar todo um sistema, né? E isso precisa ser relativizado com outras variáveis, outras circunstâncias que estão na sociedade como um todo, né? Agora, uma questão, enquanto vocês falavam, eu me lembrava o nosso consultor de educação, Celso Antunes, professor que participa aqui do Conexão todos os meses, sempre nos lembra de uma questão importante no último século. No Brasil, por exemplo, já mudou muito o nome, né? Do ginásio, depois virou o primeiro grau, segundo grau, agora ensino fundamental, mas diz ele que mudou tantas vezes a nomenclatura, mas a qualidade, infelizmente, da educação não acompanhou a frequência de mudanças. Acho que é um pouco disso também, né? Novos projetos para parecer que há algum gás novo, mas aprofundar a discussão da qualidade ainda é um ponto crítico a ser feito no Brasil, né? Acho que é a agenda que não foi cumprida, né? A gente avançou muito na questão do acesso, né? A gente quase conseguiu universalizar o fundamental, agora tem essa expansão da educação infantil e do ensino médio, né? A obrigatoriedade, mas de fato a qualidade não teve a discussão que merecia. E a gente vê isso nos resultados das avaliações, enfim, no desempenho que a gente gostaria que fosse bem melhor, né?
Bom, você falou da questão de mudanças, né? A gente está debatendo aqui também. Saiu nesse dia 15 de setembro o ministro da Educação, Mendonça Filho, dizendo que o governo pretende aprovar ainda este ano a reforma do ensino médio por uma medida provisória, né? Então também tem essa questão de mudar estruturas do que já tem em vigor atualmente por medida provisória. Então não é nem um projeto de lei, uma discussão mais ampla, é mais uma vez aí, de repente, o legislativo ou mais um trâmite legal para tentar mudar uma realidade que a gente sabe que só isso não vai fazer uma grande diferença se não houver um investimento lá na base e dentro da sala de aula, né, Angela? A lei não assegura, né, Cristiano? A lei, ela é importante, como o Ricardo disse, a gente avançou muito, acho que eu estou para dizer que quase tudo aquilo que a gente precisa que esteja escrito para a educação avançar, no termo de institucionalização, a gente já tem. Agora, quando a gente vai atuar na ponta, um secretário de educação, um técnico de secretaria ou um diretor de escola, ele sequer conhece o que já existe. Né? Então, não é uma medida provisória que vai resolver o problema do ensino médio. Né? Se você não colocar todo mundo para sentar e pensar que menino é esse que a gente quer formar, que jovem é esse que a gente quer do ensino médio, que realidade ele tem, quais são as variáveis que estão intervindo aí, qual a questão da família, qual a questão da formação dos professores, da própria formação dos gestores, tudo isso tem impacto na mudança de uma proposta. Né? Então, infelizmente, eu vi com pesar hoje a notícia de que vai ter uma medida provisória para mudar o ensino médio como se, não, agora está tudo feito, tem uma medida provisória, o ensino médio mudou, amanhã está tudo ótimo. E a gente sabe que na educação básica não tem funcionado assim. E esse é um texto que está tramitando que até teve uma grande discussão, né? Mas assusta um pouco essa ideia da medida provisória, né? De uma coisa de cima para baixo e sem isso que a Ângela está falando, sem um processo, né? Uma discussão, a questão da formação dos professores, né? Não adianta você baixar uma lei e não cuidar da formação dos professores, né? Da valorização da carreira, da valorização salarial e tudo mais. E mesmo também né? em relação ao desempenho dos alunos, a gente sabe que o ensino médio no Brasil tem uma série de desafios aí também que não começam no ensino médio, na verdade vem desde a formação do ensino fundamental, né? A segunda parte do ensino fundamental principalmente, a evasão dos alunos. Então, se o desempenho não é bom lá na base, também não adianta uma medida provisória no ensino médio como se fosse a resolução de todos os problemas. Não vai resolver. Né? Sozinho não vai resolver. E os resultados têm mostrado que no Fundamental 2, de sexto ao nono ano, a gente tem um gap muito grande. Né? A gente já conseguiu alguns avanços no ensino nos primeiros anos. Então, pular também do quinto ano para o ensino médio, né? Essa discussão, a política, talvez não resolva, né? Sem dúvida. A gente falando um pouquinho mais em outras questões que aparecem no levantamento do Todos pela Educação, que são os temas mais citados aí em todos esses mais de 900 projetos de lei, tem a questão de financiamento, tem a questão de isenção fiscal, impostos em serviços de educação, infraestrutura. Tem como tentar dar uma geral, assim, por que esses temas são os mais destacados, por que eles aparecem mais e surgem mais propostas de leis em relação a esses temas, Ricardo? Olha, do segundo tema para baixo, acho que são todos temas bastante relevantes. A questão da inclusão de disciplinas, eu acho que é um desvio. O Conselho Nacional de Educação tem essa atribuição. Acho que o legislador não tem que ficar pensando em inserir disciplinas como... Vou dar alguns exemplos. Matemática financeira, educação ambiental, que são coisas que você tem que trabalhar do ponto de vista curricular. Educação ambiental é um tema transversal que já está previsto nos parâmetros curriculares. Matemática financeira tem que estar no programa de matemática, não tem que ter uma disciplina específica de matemática financeira. Então, esse grande tema, eu acho que... Agora, os outros todos... são questões relevantes. Você pega, por exemplo, a questão do financiamento, é relevante, só que é a mesma história. Você tem uma série de projetos e se você for olhar, por exemplo, tramitação do Sistema Nacional de Educação, está meio parado ali, mas é o Sistema Nacional de Educação que tem que cuidar dessa questão toda do financiamento e não leis pontuais, como acho que eu não lembro de cabeça, mas acho que são mais de 80 leis. De financiamento? 113 propostas. 113, mais ainda, talvez ali concorrendo e que poderiam estar todas dentro de um grande pacote mais coeso. Né? E mesmo a questão do financiamento, a gente já discutiu aqui no Conexão também algumas pesquisas que também relativizam essa questão de ter mais dinheiro, na verdade necessariamente ser
um resultado melhor para a qualidade do ensino. Nem sempre é uma relação tão direta, né? Você tem um investimento maior, se também não cuidar lá da formação do professor, da infraestrutura da escola, simplesmente um investimento maior para aquela área não significa que os resultados estarão aí de acordo com o que se espera, né, Angela? Não é numa lógica direta, né? Eu coloco mais dinheiro e imediatamente tenho melhores resultados. Mas a gente sabe que a questão do investimento, do financiamento da educação é uma grande questão para a gente discutir, que leva à discussão, inclusive, de como é que isso está acontecendo entre os sistemas, né? O municipal, o estadual e o federal. Como é que essa articulação se dá no financiamento da educação. Então, tem muito a se discutir. Mas, como o Ricardo disse, não de uma perspectiva pontual. Então, eu vou apresentar uma lei aqui para agir nisso, né? Mas para se discutir o sistema, a gestão desse sistema, né? A formação do gestor que está lá na ponta, porque, às vezes, ele é um gestor de secretaria que sequer foi educador. Então, nem conhecer as demandas da educação e que investimentos seriam esses e o que eu preciso fazer na minha rede, no meu sistema, ele não tem. Né? Então, a discussão não é só da quantidade de recursos, né? Mas do uso dos recursos em prol da aprendizagem dos alunos. Todas as vezes que a gente está em formação, é o que a gente discute. Como esse recurso está a favor ou não do que o menino está aprendendo ou deixando de aprender na escola. Então, essa relação, eu acho que é uma relação que precisa ser discutida. Né? E aí, dentro dessa discussão do próprio sistema da educação básica, a gente tem lugar para fazer essa conversa e de envolver essa comunidade, de envolver as escolas nessa discussão também. Né? E, de repente, pegando essas 113 propostas que tramitam por lá, de repente fazer... Talvez a gente possa ter aqui, né, se formos estudar a fundo as propostas, boas ideias que podem de fato contribuir, mas juntando num grande pacote, uma grande proposta, não 113, porque até todas serem votadas e discutidas. Não, e você pega, por exemplo, o custo aluno-qualidade, que já deveria estar regulamentado de acordo com o Plano Nacional de Educação, ele não está parado. Não está sendo discutido. Por que, então, não juntar toda essa força, essa energia para discutir a regulamentação do custo aluno-qualidade, que é algo que já foi debatido, né? A necessidade de você inverter essa lógica, né? E determinar um custo aluno-qualidade e não... Isso há uma década quase também, né? Se não estou enganado. Já há um bom tempo, exatamente. Na verdade, que é essa média que a gente acha, quanto será? Isso já existe. Existem, né, estudos, dados levantados, pesquisas, e o custo aluno-qualidade, na verdade, já poderia estar implementado aí para tentar melhorar. A gente sabe os resultados do IDEB recentes aí, que sempre a gente fica naquela angústia, aquela expectativa, como será o resultado do IDEB, e na verdade a gente avança, claro que há avanços, mas ainda há muito a caminhar. E né? ainda falando de financiamento, essa semana saiu o Education at a Glance, né, que é aquele estudo da OCDE, e mostra algo que a gente já vem batendo nessa tecla também, a questão salarial do professor. Né? Em comparação, aqui no Brasil, o salário do professor em comparação com os demais profissionais com a mesma formação é em torno de 60%. Então já é muito abaixo da média. E agora saiu pelo Education at a Glance a comparação com os professores dos países da OCDE. E aí dá um pouco menos de 50%. Ou seja, a gente está muito defasado em relação a essa questão do financiamento. E a infraestrutura que o professor tem, na verdade, isso tem uma relação direta, né? A gente fala da formação, da exigência que se tem do trabalho do professor, Angela, mas a motivação também do trabalho e a valorização desse trabalho passa pela remuneração, mas acho que a remuneração também traz uma série de outros valores também que a comunidade começa a levar em conta, né? E isso tudo o que eu acho que é mais interessante é que isso tudo está previsto no Plano Nacional de Educação. A gente tem estratégias que já foram pensadas e discutidas bastante para alcançar essa meta de como é que a gente valoriza esse profissional, e aí entra a questão salarial, acho que entra toda uma complexidade do trabalho docente, que não é um trabalho como outros trabalhos, né? O quanto que os próprios professores precisam discutir a carreira docente, que docência é essa, né? As universidades, que eu acho que a gente tem uma grande questão aí entre a formação inicial e a formação continuada, que depois vai para a mão de outros entes para realizar. Então, acho que tem muitas coisas nessa perspectiva da valorização do professor que a gente precisa discutir, que já estão dadas. Os municípios discutiram os seus planos municipais a partir do Plano Nacional. Então, essa agenda, ela já está, né? Então, mesmo municípios pequenos, isso já está aflorando. A gente precisa aproveitar
essa energia que já está dada, né, no contexto que a gente tem atualmente. Sem dúvida, e acompanhar e, na verdade, investigar também a sociedade como um todo, se apropriar um pouco mais desses dados que já estão levantados. A gente mostra sempre aqui, e vou mostrar mais uma vez o site do Observatório do PNE, que é o Observatório do Plano Nacional de Educação, e tem aqui as 20 metas, e tem, na verdade, aqui eu acho que a gente passou por basicamente todos os temas em algum momento aqui da nossa discussão ao longo do programa de hoje. Aqui o último, que é financiamento da educação, falamos bastante. E tem tudo aqui, a questão do plano de carreira docente, valorização do professor. Então você em casa aí, para também entender um pouco mais de como isso já está discutido, já está posto, o plano já está aprovado, falta, na verdade, ser implementado mais na prática, né? E eu acho que fica uma reflexão também, uma provocação para quem está em casa. Eu queria ver se vocês concordam comigo em relação a esse ano, né? A gente está aí no ano de eleições municipais, a gente sabe que as prefeituras têm uma responsabilidade grande em relação a, principalmente, o ensino fundamental. Então, para esse plano, os planos municipais serem implementados, o cidadão em casa também tem que ter a sua responsabilidade, né, na hora de escolher um candidato. Eu tenho dito que, assim, a gente sabe que são mais de 5 mil planos municipais. Possivelmente a gente tem bons planos não tão bons, mas esses planos estão aprovados. Foram discutidos com a comunidade. Então, quando a gente for chegar lá para o candidato a vereador, o candidato a prefeito, a gente não precisa perguntar qual é o plano dele para a educação, a gente precisa perguntar como ele vai implementar durante os 4 anos a parte que lhe cabe desse plano que já está definido. Né? Então, isso é muito interessante no ano eleitoral, porque não adianta os candidatos chegarem com promessas mirabolantes. Não, está aqui, ó, já tem o encaminhamento. Né? Eu acho que foi super bem colocado e boa lembrança essa de que a gente está no ano eleitoral. E a questão também que a gente vê sempre, você falou das promessas, né? Construir escolas. Só construir escolas basta, Angela? Lógico que não. Sem contar que o que tiver que ser construído também já tem que estar previsto no plano municipal. Então, é esse cuidado. Então, tem demanda de construção? Tem, né? Em muitos lugares ainda tem demanda de construção, tem demanda de reforma? Tem. Tem demanda de melhoria do espaço físico das escolas, isso tudo tem, tudo é verdade. Da infraestrutura da escola. De equipamentos, de funcionamento, salas de leitura, biblioteca, não são todas as escolas que têm assegurados esses espaços. Então, tem uma discussão de infraestrutura que é importante, mas todas elas já estão dadas nos planos. Então, os bons planos, os planos que foram feitos com bons diagnósticos e houve orientação para isso, acho que várias instituições apoiaram a elaboração. Então, os sistemas que fizeram bem os seus planos já sabem onde precisa construir, onde precisa melhorar a qualidade do espaço físico, onde que a demanda não é por esse tipo de infraestrutura, mas é aquisição de acervos, é aquisição de materiais, é aquisição de outros recursos, de recursos tecnológicos, para poder o professor ter mais ferramentas em sala de aula. Então, isso que o Ricardo falou é super importante. Precisa que a comunidade cobre o como isso vai ser realizado, porque o que precisa ser realizado, na grande maioria dos municípios, isso já está já se sabe, né? Muito bem. A gente está encaminhando aqui para o finzinho da nossa discussão. Deixa eu voltar aqui à internet, então, para você de casa não parar de pensar nesse assunto. O nosso tempo aqui do programa pode acabar, mas você leva essa discussão e pode buscar mais informações aí na web. Então, vamos lá novamente ao site do Observatório do PNE para você acompanhar aí essas 20 metas e o desenvolvimento delas. Você pode entrar em cada uma aqui e descobrir um pouco mais. Também entre no site do Ministério da Educação, afinal de contas, é lá que passam as grandes decisões da nossa educação no Brasil. Aqui, inclusive, já estava até a chamada da Base Nacional Comum Curricular. E também não deixe de acessar o site da Comunidade Educativa SEDAC, comunidadeeducativa.org.br, que aparece aí na sua tela. E, mais uma vez, lembro de você acessar o site do Todos pela Educação para ter na íntegra o estudo que a gente discutiu aqui ao longo do programa de hoje e muito mais. E ainda comemorar aí os 10 anos do Todos pela Educação e os avanços na nossa educação no Brasil. Estamos caminhando devagarinho, mas estamos indo em frente, né? Ricardo e Angela, muito obrigado. Prazer conversar com vocês. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu. Obrigada. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Não esqueça a Conexão Futura no ar aqui na tela da TV de segunda a sexta ou qualquer hora do dia e da noite. Nos encontramos no nosso site, horários, endereço, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.